33. Faça o gráfico da função y igual a x elevado a n vezes 2 elevado a menos x, com x maior ou igual a zero, para n variando de 1 até 6. Para n variando de 1 até 6. Então tá. Vamos começar então, né? Primeira função vai ser quando n é igual a 1. Aí você escreve assim, ó, função. É bom a gente entrar com esse comando aqui, porque com esse comando a gente tem aqui a função, o valor inicial e o valor final, já que o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, quando o n for igual a 1, a função vai ficar x vezes 2 elevado a menos x. Então, x vezes 2 elevado a menos x. O nosso valor inicial é 0 e o valor final pode ser aqui, não sei, vamos botar 30, tá bom. 30 tá bom. Pronto. Já é a primeira função. Ó, f de x, x elevado, f de x igual a x vezes 2 elevado a menos x, considerando n igual a 1. Agora a gente considera n igual a 2, né? Mesma coisa. Então, função. Agora a nossa função vai ficar como x ao quadrado, vezes quem? Vezes 2 elevado a menos x. X ao quadrado vezes 2 elevado a menos x. Certo? Vamos lá. Valor inicial é 0, valor final 30 também, né? Foi o que a gente colocou. Pronto, já é a função g aqui, ó. Função g, x ao quadrado igual a 2... Melhor dizendo, g de x igual a x ao quadrado vezes 2 elevado a menos x. Vamos dar a cor desse aqui? Vou botar um azul. Aí, beleza. Então, essa foi a função g. Agora a função h, considerando n igual a 3. Então, novamente, você considera lá, ó, comando função, tá vendo? Agora vai ficar como a nossa função? X elevado a 3, vezes 2 elevado a menos x. Novamente, valor inicial 0, valor final 30. Entrou. Olha aí, ó, que beleza, que beleza. Vamos mudar também essa cor aqui. Vamos botar Nossa, que bonito essa cor, né? Beleza. Agora com n igual a 4. N igual a 4. Então, novamente, função. Beleza. Nossa função agora vai ficar o quê? X elevado a 4 vezes 2 elevado a menos x. Valor inicial 0, valor final 30. Aí, ó, x elevado a 4. Também vou mudar vou melhorar aqui um pouquinho a janela. Ó. Né? Beleza. Vamos mudar essa cor aqui. Vamos deixar agora verde. Verde. Pronto. Agora, x igual a 5. N igual a 5. Novamente, função. Como é que vai ficar a nossa função agora? X elevado a 5 vezes 2 elevado a menos x. Né? 2 elevado a menos x. Certo? Certo. Valor inicial 0, valor final 30. Aí, ó. Nossa função aí, ó. Que também já vou mudar a cor. Vamos botar agora esse aqui, ó. Pronto. Falta 6, né? Função. Agora a nossa função vai ficar x elevado a 6 vezes quem? 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x. Valor inicial 0, valor final 30. Olha aí, ó. Olha a função que a gente obteve. Vamos dar a cor aqui. Vamos botar agora rosa. Tá bom. Aí, o gráfico das funções, tá vendo? Bom, aí ele está perguntando o seguinte, o que acontece, né? Como varia o gráfico com o crescimento de n? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dar um valor para n igual a 1, e vou escrever a função em função de n. Escrever uma função aqui, considerando n. Nossa função agora vai ficar o quê? X elevado a n vezes quem? Vezes 2 elevado a menos x. Pronto, valor inicial 0, valor final 30. Opa, o que deu errado aqui? Vamos ver o que eu errei aqui no comando. X elevado a n vezes 2
elevado... Ah, aqui tem um erro aqui mesmo, né? Aqui tem que ser um parênteses, né? Não pode ser esse 9, né? Agora sim. Olha aí, ó. Vou mudar essa aqui. Já vou mudar a sua cor. Vou botar um preto mesmo. Preto. Observe que ela está coincidindo com a outra, né? Porque o N meu aqui é 1. Ela está coincidindo com a função em vermelho, porque meu N é 1, tá vendo? Agora eu vou variar esse N, ó. Vamos botar esse N aqui. Vamos botar ele para variar, por exemplo, o N tem que ser maior do que 0, né? Então vamos colocar 0 até 5. Vamos botar um incremento aqui menor, 0, 1. Pronto, agora você vem aqui, botão direito, manda animar. Aí você tem uma ideia de como varia o gráfico, olha aí, ó. Parece uma onda, né? De tsunami. Tá bom, pessoal? As curvas com equações y igual a módulo de x sobre raiz quadrada de c menos x ao quadrado são chamadas curvas pontos de bala. Faça o gráfico de alguma dessas curvas para entender o porquê de seu nome, o que acontece quando c cresce. Olha que bacana, né? Então vamos dar alguns valores para c. Inicialmente, c igual a 1, por exemplo, né? C igual a 1. Observe aí que existe uma restrição aí no domínio. Não pode ser qualquer c não, hein, pessoal? Não pode ser, por exemplo, um c negativo. Porque c negativo, a função, a raiz quadrada aí, o radicando dessa raiz quadrada vai ficar negativo. Isso não pode acontecer. Então vamos considerar, por exemplo, c igual a 1 e um outro valor aqui, né? Então, primeiro c igual a 0,5, depois c igual a 1. Pronto. Então vamos lá. Então nossa função vai ser quem? F de x igual a módulo de x, né? Então vou até botar um parênteses aqui, ó. Módulo de x, que é o ABS de x, já apareceu, né? Dividido por quem? Vou botar um parênteses aqui, ó. Não, nem precisa desse parênteses, que é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 0,5 menos x ao quadrado. 0,5 menos x ao quadrado. Pronto, já é uma função considerando c ali igual a 0,5. Vamos considerar agora c igual a 1 e vamos ver o que vai dar? Vamos lá. Agora g de x. G de x igual a quem? Primeiro o módulo de x, né? Que é o ABS de x dividido pela raiz quadrada de... Agora vamos considerar o 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Olha, que beleza. Agora eu estou entendendo por que é chamado curvas ponto de bala, porque o seu formato aqui parece uma bala, tá vendo? Ó, que beleza. Agora vamos fazer um caso geral aqui. Eu vou considerar um C variando aqui de... Um C genérico. Primeiro a gente entra com o parâmetro C. C igual a 1, por exemplo. C igual a 1. E agora eu vou escrever a função FGH de x igual a quem? Módulo de x, né? Então, ABS de x, já apareceu lá, né? Dividido pela raiz quadrada SQR de quem? De c menos x ao quadrado. Agora está em função de c, menos x ao quadrado. Ó, observe que vai coincidir, né? Esse coincidiu com esse de cima aqui, né? Os dois coincidiram, né? Ó, tá vendo? Porque o c é igual a 1. Agora vamos variar um pouco esse c? Vamos variar aqui um pouco esse c e vamos ver o que vai dar aí, hein? Aí você manda animar, ó. Olha aí o que dá. Realmente, né? Vamos colocar um valor um pouco maior aí para esse c, para a gente ver o que acontece? Observe, olha que bacana, pessoal. Observe aqui que quando c ficou negativo, não apareceu nada aqui. Por quê? Porque se c é um número negativo, o radicando dessa raiz quadrada fica negativo e a função não está definida, por isso não aparece nada lá.
tá? Agora, para ser maior do que zero, aí começa a aparecer, ó. Tá vendo? Bacana, né? Bacana isso. Tá, então vamos lá. Vamos mexer algumas coisinhas aqui. Primeiro, essa função aqui, vamos mudar a cor dela. Vamos colocar um verde para destacar. Esse aqui também nós vamos mudar esses parâmetros. Clica com direito, propriedades, variando só de 0 a 10. Vamos ver o que vai dar. C variando de 0 a 10 e incrementa aqui 0,01. Olha aí. Pronto, agora eu vou mandar animar de novo. Ó, observe que como está, pessoal, olha só, o gráfico em verde não está nem aparecendo. Por quê? O que a gente tem aqui? Vai ficar menos x ao quadrado, vai dar a raiz quadrada de um número negativo. O radicando da raiz vai ficar negativo, por isso não está aparecendo nada ali. Tá? Agora a gente anima esse negócio. Vamos dar uma animada nisso aí. Olha aí, ó. À medida que C cresce, se C é pequeno, parece uma bala de um 38, de uma pistola. Agora, se C é grande, está parecendo mais uma bala de canhão, não é verdade? É isso aí, pessoal. 35. O que acontece com o gráfico da equação y² igual a cx³ mais x² à medida que C varia? Então tá, vamos entrar aqui com o parâmetro C igual a 1. C igual a 1. E vamos ver o que acontece, né? A gente escreve y² igual a C que multiplica x³ cx³ mais x². Pronto, tá aí o nosso gráfico, ó, que beleza. Vamos botar um vermelhinho aqui para destacar. Tá bom? E vamos aumentar um pouquinho mais essa linha aqui, né? Engrossar um pouquinho mais. Pronto. Tá bom, aí a gente tem uma visão boa do gráfico. E agora eu vou fazer esse C variar. Vou fazer ele variar de quanto a quanto. Vamos pegar de quanto a quanto aqui. De quanto ele está? De menos 5 a 5, tá bom. Incrementa aqui, vamos botar 0,01. Pronto. Manda animar. Tá aí, ó. Como o gráfico dessa equação varia. Muito legal, né? Tá bom, pessoal? 36. Esse exercício explora o efeito da função interior g sobre a função composta y igual a f de g de x. No item A, faça o gráfico da função y igual a seno de raiz de x usando a janela 0 por 400 por menos 1,5 até 1,5. Qual a diferença entre esse gráfico e o da função seno? Então tá, primeiro, antes de mais nada, vamos na janela de visualização aqui, né? Vamos colocar a janela de visualização pedida aí de 0 a 400. Então, 0 até 400 para x. E para y de menos 1,5 a mais 1,5. Menos 1,5, aqui no GeoGebra você tem que escrever ponto, não uma vírgula, tá? 1,5. Aí, que beleza. E vamos lá. Nossa função f de x igual a seno de quem? De raiz quadrada de x. Olha aí, ó. F de x igual a seno de raiz quadrada de x, tá? Qual é a diferença entre esse gráfico e o gráfico da função seno? Talvez a diferença principal aqui seja no período, né? A função seno é periódica, né? A cada intervalo de 2π, os valores de seno se repetem. E isso não está acontecendo aqui, ó. A função não é periódica. Apesar do desenho se repetir, tá vendo aqui, ó? O desenho se repete, mas o desenho se repete não em intervalos iguais. Esse primeiro desenho se repete desse intervalo, né, de 0 até aqui, né? Até aqui. Agora, o segundo desenho, né? Olha, ele se repete daqui até aqui, né? Então, não é. E até porque o desenho não é exatamente o mesmo. Talvez essa seja a diferença principal. Bom, agora no item B, faça o gráfico da função y igual a seno de x ao quadrado, usando a janela menos 5 a 5, menos 1,5 a 1,5. Qual a diferença entre esse gráfico e o gráfico da função seno?
Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos apagar essa função aqui. E vamos mexer aqui na janela de visualização. O que ele está pedindo aí? A janela de visualização é de menos 5 a 5. Então, x variando aqui de menos 5 a 5. E o y de quanto? De menos 1,5 a mais 1,5. Já está aqui. Beleza. Então, nossa função agora, você digita aqui, ó, f de x igual a seno de x ao quadrado, né? Seno de x ao quadrado. Aí, ó. Tá bom? Aí, novamente, qual a diferença? Essa função não é periódica, tá? Ela não é periódica. Apesar dela estar em um intervalo, né, sua imagem variar de menos 1 a 1, que é uma semelhança com a função seno, mesmo acontecendo com seno de raiz de x, a imagem das funções seno de raiz de x e seno de x ao quadrado é a mesma, mas elas não são periódicas, tá? Bom, pessoal, os exercícios 37 e 38 falam aí de uma calculadora gráfica TI 83. Eu não tenho essa calculadora, tá? Então, esses exercícios aí não vai dar para a gente fazer, tá? E com isso, então, a gente finaliza aí a sessão 1.4, tá bom?